devemos saber é que a lei de evolução é completamente mecânica. O segundo que devemos saber é que tanto a evolução como a involução são irmãs gêmeas. Precisamos observar que se existe a lei de evolução, existe também a lei de involução, por oposição. A esperança mecânica da humanidade, acreditando que vai ter uma evolução, é um fracasso. Nunca se viu tanta perversidade, degeneração, homossexualismo, lesbianismo, crueldade, guerras, violência. Não se viu tanto isso como agora a nossa civilização moderna, a nossa evolução nos tem levado. Devemos deixar de ficar acreditando em aquela evolução mecânica, porque nada nos vai levar. Precisamos urgentemente fazer uma mudança, fazer aquela revolução da consciência, e é um trabalho que individualmente cada um deve fazer. O objetivo desta conferência, evolução, involução e revolução, é para ver com clareza qual é a razão de viver, para que eu vim a esse planeta, qual é o meu propósito, qual é o meu verdadeiro objetivo. Só é possível saber o objetivo tendo um conhecimento, as ferramentas para poder investigar e aí começar a fazer o trabalho, a grande obra que a gente chama. Para saber sobre o objetivo, é necessário o conhecimento e as ferramentas para começar a colocar em prática e fazer essa mudança. Quando nós saímos do Sagrado Sol Absoluto, nós saímos como chispas de consciência, uma mônada de consciência, um espírito. Esse espírito se desdobra em energia, que seria a alma, e se desdobra na matéria. E ficaria matéria, energia e consciência. Matéria, alma e consciência. Daí, nós ingressamos ao planeta Terra e também ingressamos à roda do Sansara, que essa roda é a escola onde nós estamos aqui para aprender, com todos os reinos da natureza. Então, essa daqui é a roda do Sansara, representa o colégio que nós ingressamos nesse colégio. É uma escola, viemos para aprender e para fazer o trabalho. Antes de começar com a roda do Sansara, vou explicar bem simples o processo da chispa de consciência. Ela vem do Sagrado Sol Absoluto, a chispa se desdobra, vai à escola para aprender e volta. Existem 3 alternativas para essa chispa de consciência. Ou ela chega ao êxito, ao sucesso da autorrealização do ser, ou ela fracassa, esgotando os seus ciclos de existência e volta ao Sagrado Sol Absoluto com 3% apenas de consciência. Ou ela renuncia na metade do seu caminho e vira e fica como chispa fracassada. Aqui temos a roda do Sansara. Existem 4 reinos em seu estado de evolutivo, e os mesmos 4 reinos, mas em sua posição em estado de involução. Na saída do Sagrado Sol Absoluto, temos direito a ingressar na roda do Sansara e temos direito a dar 3.000 voltas pela roda do Sansara. Nesses reinos vamos passar pelo reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Nesse reino humano vamos ter um período, que já vamos falar sobre isso, e depois vai cair aos reinos de involutivos. Passando toda essa volta, tem mais voltas, completando 3.000 ciclos. É aí que é a decisão, se triunfa ou fracassa no caminho. A evolução é degeneração, é robustecimento do ego dentro da alma. A involução, mesmo que pareça negativo, é onde se limpa, é onde tem a limpeza da própria alma, mesmo que seja mecânico. O reino mineral, é o primeiro reino da roda do Sansara, funciona desse jeito. A chispa, a alma,
ela vai ser conectada a um corpo físico mineral. Vai ser uma pedra, um grão de areia, um metal, tudo evolutivo. A pedra será dado o primeiro cérebro, que é o cérebro emocional, e essa pedra vai sentir. A alma é denominada gnomo, e essa alma não tem defeitos. Ela começa, o objetivo dela é ir lá no colégio internamente estudar com seu guru. Vai estudar, vai aprender. Nesse processo, ela começa a desenvolver os primeiros defeitos. O 3% está livre, mas o 97% se encontra inocente e pode ser contaminado. E aí serão os primeiros defeitos a criar: antipatia, preguiça, a vontade, curiosidade, e aí vai. Quando o mestre Anubis vê que a alma está suficientemente contaminada, ele desconecta do corpo físico mineral e a conecta ao novo reino. Isso daí pode passar milhares e milhares de anos, isso daí não é fixo. Bom, o próximo reino é o reino vegetal. É conectado da mesma maneira que o reino anterior. A alma é a mesma, com a sua contaminação, e essa alma é conectada a um corpo físico vegetal. Pode ser uma planta, uma flor, uma árvore, tudo que estiver no reino vegetal. E é o mesmo procedimento. A alma agora é denominada elemental, e ela vai ter que aprender tudo, para o colégio aprender com seu guru, mas também desenvolve mais defeitos e começa a robustecer os anteriores. Neste reino vegetal, agora a alma tem dois cérebros, o emocional e o cérebro motor instintivo sexual. Tem uma função motriz, que é o movimento, mesmo que seja pouco, mas as raízes podem entrar, ela pode crescer, tem um movimento, não é uma pedra, é um vegetal. O instintivo, porque agora que se manifesta também o instinto, e sexual, porque tem já algum tipo de relacionamento sexual, mesmo que seja o vento, o passarinho, a abelhinha, mas o processo de sexualidade já está se organizando. Os defeitos que cria são do prazer, do temor, o sofrimento, de procurar água, esse sofrimento de querer sobreviver, plantas que estão com acesso ao ser humano, elas sentem carinho, elas sentem afeto, ela tem noção disso, e aí começa a se desenvolver os primeiros eus com relação à emoção, com relação à sexualidade, ao instinto. Quando o mestre Anubis vê que tem um nível de consciência adequado, que está sendo contaminada, está tendo nível, o mestre Anubis desconecta do reino vegetal e a conecta ao novo reino, que é o reino animal. O reino animal é a mesma alma, o 3% de consciência, mas aquele 97% em processos de contaminação. Essa alma é conectada a um animal agora. O corpo físico é um animal e a alma se chama ânima. Praticamente já está mais no mundo físico, já está mais no animal que na alma, mas mesmo assim tem a dupla consciência. Defeito que robustece vai aumentar tudo relacionado com a parte emocional, esse cérebro emocional, instinto de sobrevivência, instinto de fornicação, instinto de caça, assassinato, de roubo dentro do reino animal, de conversas, de família. Já existe esse defeito da família, de se reunir, de chamar a atenção, de provocar. Defeitos como a fornicação e todos os derivados sexuais. Até de homossexualidade já se vê no reino animal, já se vê atos de homossexualidade. Outros defeitos que podem se estar manifestando é de domínio, de querer controlar o macho alfa, querer controlar
aquele setor, ter o macho ter várias fêmeas, ter controle, o submisso, uma posição, e outros muitos mais detalhes que acreditamos que são nossos efeitos, mas são nossos, mas vêm de muito antigo, vem do nosso reino animal, muitas coisas que acreditamos que são espontâneas. Quando o mestre Anubis vê que está contaminado suficientemente, desconecta e o passa ao último reino, que é o reino humano. O último reino é o reino humano, a alma completamente contaminada, do 100% de consciência, 3% se encontra livre e o 97% contaminado, quase completamente contaminado. Essa alma agora é a alma mesmo, e o corpo físico que recebe é feminino ou masculino, corpo físico humano. Agora se lhe dão o último cérebro, que é o terceiro cérebro. Ficaria como o cérebro emocional, o cérebro motor instintivo sexual e o cérebro intelectual. Graças ao intelecto, o ser humano pode chegar a fazer aquela revolução, aquela mudança, porque precisa desse aspecto de intelecto. Animais, plantas não podem fazer esse processo. É por isso que o último reino é humano, porque a partir daí, de toda essa contaminação que foi feita, tem material para trabalhar, já pode trabalhar. Nesse reino humano e humanoide estão juntos, a alma já fica conectada a tudo isso. A parte humana e humanoide, que é o reino evolutivo, nesse pedaço tem direito a 108 existências com o corpo físico humano. Nessas 108 existências, a partir da número 1 até 108, tudo vai mudar. Aos poucos vai mudando. Cada 12 existências vai passando uma grada, e como se fossem degraus de evolução, e continua a contaminação. Vou dar um exemplo. Uma chispa de consciência que acaba de sair do reino animal não vai parar em plena cidade de Nova York ou São Paulo, porque muita metrópole, muita cidade, ela vai se afastar. Ela nasce em tribo, no deserto, em lugares no campo, em lugares bem afastados, que tem pouco contato mesmo com a civilização. Às vezes conhece 2, 3 pessoas. Isso daí dá para explicar que são os índios, essas tribos, o campo. Então, é porque está começando esse reino humano, está iniciando. Parece mais um animalzinho do que um humano, justamente porque está saindo desse reino, está entrando no humano, está se adaptando. Quanto mais perto que estamos na civilização, nas grandes cidades, nas maiores cidades do planeta, é porque estamos cada vez mais perto disso que é um humanoide, e nas últimas existências como um corpo físico humano. São as últimas oportunidades que temos para fazer esse trabalho da revolução da consciência. O processo é o mesmo, do mesmo jeito que foram nas anteriores. No reino humano vai continuar contaminando-se a alma, pior ainda, onde mais degeneração tem, mais perversidade, porque agora faz conscientemente com o intelecto. Já sabe como faz, já sabe que está sendo perverso, já sabe que está roubando. E a questão é quando tem informação, o conhecimento de saber que precisa mudar e começa a mudar, aí cabe a revolução da consciência. Se não percebeu nenhuma existência, se não recebeu esse conhecimento, a alma se perde. Depois de ter esgotado a 108 existência, a alma ingressa na involução, onde será contaminado, onde será limpo, a alma será limpa, com muita dor, sofrimento. São os infernos atômicos onde a alma vai ingressar, e aí a questão é a limpeza e o tempo para desintegrar a alma mesma que foi criando em todos esses reinos de evolução. Oposto a isso é a evolução. O reino animaloide vai ter veículos
de animais evolutivos, como macaco, porco, rato. O 3% vai ficar no corpo físico e o 97% já está no abismo em processos de limpeza. Passando anos e centenas de anos, vai ingressar no reino vegetaloide, com também corpo físico de vegetal e involução e a alma desintegrando o céu. Depois de um tempo passa para o mineraloide, que são minerais em evolução, em decomposição, por exemplo, e a alma está finalizando praticamente o processo de evolução, o processo de limpeza, com dor e sofrimento. São os famosos infernos, é o tártaro grego, é o abismo, que todos nós já sabemos e sempre tivemos muita consciência disso. Como são ciclos de 3.000 voltas, depois de passar no último pedaço de evolução, novamente ingressa no reino mineral evolutivo e novamente começa a se contaminar. O processo vai ser mecânico, porque as leis são mecânicas. E aí, se não para com a revolução da consciência, vai terminar como chispa fracassada. No final das contas, volta ao sagrado sou absoluto. Se fracassar, é isso que vai acontecer. Mas nós temos o conhecimento e temos a forma de fazer a revolução da consciência. Que não precisamos entrar no abismo para que desintegre todos os defeitos que hemos criado em todos esses milhares de anos de reinos passados. Para finalizar, vamos ver essa tal da revolução da consciência. São os 3 fatores. São 3 trabalhos que se precisam fazer equilibradamente, mas constantemente. Eu vou falar claramente. Se não se pratica diariamente, todos os dias, esses 3 fatores, não é possível essa tal da revolução da consciência. Precisamos ser matemáticos e ver se faz fatos, não boas intenções de uma revolução da consciência. Não tem como. A morte psicológica é a eliminação do ego. Como se faz isso? Auto-observação. Eu vou me auto-observar a cada defeito, cada coisa que eu descobrir, emoção, sentimento, ira, algum pensamento, alguma projeção, alguma lembrança, vontade de roubar, vontade de magoar alguém, de reagir, a tentação da luxúria. A cada detalhe descoberto, eu vou suplicar à minha mãe interior, a minha porcentagem de consciência, a minha mãe divina, para que elimine esse detalhe, esse eu. O nascimento espiritual, o tantrismo branco, é o segundo fator. Consiste na união sexual entre homem e mulher, sem o derramamento da energia, vai se transmutar essa própria energia. Para isso é necessário um cônjuge estável, não pode ser ficar trocando mesmo todo o tempo, não pode ser vários, tem que ser um só, tem que ser do sexo oposto, homem e mulher, isso é que vai fazer a criação. Tem que valorizar o cônjuge, tem que valorizar a própria energia sexual, valorizar a obra realmente. O cônjuge tem que saber do trabalho e tem que ter interesse em fazer a própria revolução. Aí, da conexão sexual é uma prática que se faz, mais pra frente vamos explicar direitinho, mas o segredo é que nessa prática sexual não pode haver fornicação, não pode haver ejaculação sexual, nem orgasmo, nem espasmo, não se pode derramar energia, isso daí é muito importante. Esse nascimento espiritual, o objetivo dele é a regeneração do corpo físico e vital e a criação da alma, com os distintos corpos internos do ser, corpo astral, mental e causal. O sacrifício pela humanidade é o terceiro fator. Esse fator é a força que sustenta os demais fatores anteriores. É o servir para a humanidade, é entregar o conhecimento desinteressadamente. Se eu quero me revolucionar, eu preciso ajudar a outros a que se façam a mesma tarefa de revolucionar-se. Do que eu dou, eu recebo. Se eu não dou nada, nada vou receber, nada vão me dar,
e não é possível. Um egoísta não avança, não faz essa mudança. Então, a busca para ajudar os demais, esse amor que se tem por si mesmo e para as demais pessoas, pela humanidade, vai fazer para que aumente as possibilidades dessa revolução da consciência. Afinal das contas, esse absoluto que estamos falando é governado por uma única lei, e é a lei do amor, a lei da consciência plena desperta, do servir mesmo. Então, esse é o trabalho que tem que ser feito. Mais pra frente vai ter novas explicações sobre os 3 fatores.